Quando Natsuki Subaru foi invocado para Lugnica, ele recebeu o retorno pela morte e começou sua jornada para salvar todos ao seu redor. Mas, e se no lugar dele, quem fosse invocado para esse mundo fosse Ryomen Sukuna, o rei das maldições, o homem que não conhece nem a compaixão e nem o amor, esse ser que vê as pessoas como insetos? Será que ele conseguiria salvar o reino? Ou melhor, o mundo de ReZero? Ou Lugnica se tornaria o seu novo domínio? Sukuna então aparece no Lugnica. Os três bandidos tentam roubá-lo, e o resultado é que acontece uma instantâneo. Nenhum diálogo ocorre, nenhuma negociação, mas também nenhum sobrevivente. Quando Felt então rouba a insígnia de Emilia, Sukuna sequer pensa em ajudá-la. Porém, ele percebe algo muito interessante, uma meio-elfa com uma enorme quantidade de mana e um espírito lendário ao seu lado. Emilia desperta sua curiosidade, não por bondade, mas por ela parecer útil, é então que ele vai atrás dela. E isso desencadeia o encontro com a Elsa. Na casa do saqueador, a Elsa aparece, e pela primeira vez ela encontra alguém tão monstruoso quanto ela. A luta é bem curta, a Elsa é muito rápida, mas o Sukuna é o Sukuna, né? E o desmantelar atravessa a sala. Nesse momento a Elsa percebe que não é um inimigo comum que ela está enfrentando, mas antes de poder reagir a isso, o Clivar corta todos os seus membros. E em poucos segundos, ela vira pedacinhos espalhados pelo chão. E o Reinhard chega tarde demais para checar o que aconteceu. E pela primeira vez, ele encontra alguém que rivaliza com sua presença. Os dois se encaram e percebem uma verdade assustadora. Se eles lutassem naquele momento, a capital inteira desapareceria. E o Reinhard não deseja isso. Então, por agora, nenhum conflito acontece. Rosal acaba por convidar o Sukuna para sua mansão, principalmente por sua curiosidade, porque alguém tão poderoso quanto ele não pode ficar sem supervisão. Aran odeia sua presença, e Aren desconfia dele imediatamente e tá constantemente seguindo ele, mesmo que de longe, para poder descobrir quem é essa pessoa. E a Beatriz se sente algo aterrorizante vindo de Sukuna, uma alma que parece completamente errada para aquele mundo. E quando Aren tenta investigar o Sukuna durante a noite, ela acaba sendo, bom, vocês sabem, instantaneamente. E aqui vem a grande diferença entre os dois personagens. Enquanto que o Subaru sofria com cada morte, o Sukuna não. Ele usa o retorno pela morte como uma ferramenta. Se ele precisar morrer, ótimo, agora ele sabe mais. Se ele precisar morrer mais vezes ainda, melhor ainda. Ele vai ter mais informações sobre o seu alvo, formas de derrotá-lo, não de salvar as pessoas. Porque enquanto o Subaru era destruído psicologicamente pensando em formas de salvar todos, o Sukuna transforma o poder em uma arma. E depois de algumas mortes, mesmo que propositais, sim, ele poderia simplesmente abaixar o seu nível de mana, deixar que os golpes acabassem com ele, tudo para ter mais informação. E é então que ele descobriria quem tá amaldiçoando a mansão e quem era responsável pelos eventos catastróficos que andaram acontecendo. Ele descobriria sobre as maldições, não as de Jujutsu, mas as de ReZero. Mesmo que no começo o termo fosse familiar para ele, ele perceberia que se tratam de coisas de certa forma diferentes, já que ele vai lidar com Majus, e quando os Majus ou Mabistes aparecem, não existe uma evacuação e não existe um plano. O Sukuna não precisa de estratégia. O Rei das Maldições simplesmente atravessa a floresta, cortando dezenas de monstros com um único movimento, até chegar o líder, o Ulgarm, que é destruído antes mesmo de entender o que aconteceu junto com o seu grupo. E agora chegamos ao ponto mais interessante. Nenhum candidato consegue controlar o Sukuna. Nem a Crunch, nem a Anastácia, nem a Priscila, nem a Emilia, nem Felt. Na verdade, praticamente ninguém. E a seleção real vira literalmente uma disputa para descobrir quem conseguiria impedir o Sukuna de assumir o trono à força. Porque ele percebe algo. Ser o rei seria muito mais divertido do que ficar acompanhando essas pessoas fracas ao lado dele. E é então que ocorreria o evento que mudou a história de ReZero. Centenas de guerreiros surgiriam. Décadas de tentativas. Milhares de mortes, tudo para derrotar a Baleia Branca. Ao descobrir que ela retornou, o Sukuna então olharia para ela, abriria um grande sorriso e finalmente ativaria a sua expansão de domínio, o Santuário Malevolente. O céu então seria cortado, a névoa desapareceria, a Baleia Branca seria dilacerada por milhares de cortes simultâneos. A criatura lendária acabaria por morrer em segundos, um feito que faz o mundo inteiro entrar em pânico. Não por sua derrota, mas por saber que Sukuna é muito mais forte do que eles pensavam. E também muito mais perigoso. E é então que Perogyose eventualmente aparece. E imediatamente se apaixona pelo cheiro da bruxa. Mas então percebe algo estranho. O cheiro vindo de Sukuna é ainda pior. Ele é mais pesado, mais maligno, mais aterrorizante. E pela primeira vez, Betelgeuse sente medo. Mesmo assim, ele tenta desesperadamente acabar com Sukuna. As mãos invisíveis tentam esmagar Sukuna. Mas Sukuna possui uma percepção absurda. Além disso,
Após algumas mortes usando o retorno pela morte, ele aprende exatamente como funcionam essas técnicas. Então, acontece algo assustador. Betelgeuse vê seus membros sendo totalmente fatiados, um após o outro. Sem sequer entender o que o atingiu, o arcebispo do pecado é exterminado por Ryomen Sukuna, que até o momento não demonstra nenhum tipo de reação ou emoção. É então que o Rosal finalmente entende. Ele não tá conseguindo nada com o Sukuna. Ele não tá manipulando o Sukuna e na verdade nunca esteve. Na verdade, ninguém tá, nem mesmo a Echidna. Durante o chá das bruxas, as bruxas percebem que Sukuna é uma aberração até para seus padrões. Typhon o considera culpado. Minerva o considera monstruoso. Sekhmet não quer ficar perto dele. Mas Echidna, a Echidna fica fascinada, porque Sukuna é um ser movido apenas pelo próprio desejo. Ele é independente, é um ser livre, mas talvez isso o torne muito mais perigoso para o mundo. E ela sabe que ameaças tão poderosas quanto ele surgiriam para o destruir. E após os eventos do santuário, o Sukuna já se tornou uma figura lendária. A baleia branca foi destruída, Betelgeuse foi morto, Rosal já não consegue manipulá-lo, e agora todos os reinos sabem que existe um homem capaz de enfrentar exércitos sozinho. Então chega o convite para a cidade de Pristela, uma reunião que deveria ser diplomática, mas que rapidamente se transforma em um pesadelo. Enquanto isso, Reinhard e os demais pensam em uma forma de deter Sukuna, uma forma de acabar com ele sem que civis inocentes e pessoas precisem estar envolvidas. É então que enquanto isso, Sukuna se direciona sozinho até Pristela e o ataque dos arcebispos acontece. Enquanto os candidatos reais se encontram lá, os arcebispos do pecado atacam simultaneamente e a cidade inteira entra em caos. Mas, diferente da linha original, Sukuna está presente ali e isso muda tudo. Logo de cara, a primeira a surgir é Sirius. Sua autoridade espalha emoções por toda a cidade. Pânico, dor, desespero, todos começam a enlouquecer, menos Sukuna, porque o Sukuna simplesmente não se importa. Ele não compartilha sentimentos, nem empatia e muito menos humanidade. A Sirius tenta afetá-lo, mas encontra uma alma tão monstruosa que até ela hesita. Poucos segundos depois, um corte atravessa a praça e Sirius é reduzido a pedaços. Mesmo que o poder tente voltar contra Sukuna, nada acontece contra esse monstro. Capela então, que acredita ser perfeita, uma rainha acima de todos, capaz de remodelar corpos, criar monstros e manipular a carne, vai até Sukuna esperando o mesmo resultado, mas quando encontra Sukuna, ela finalmente vê algo pior do que ela. Capela tenta deformá-lo, tenta quebrá-lo, quase como o que o Mahito tentaria fazer contra o Sukuna, mas Sukuna já conheceu seres muito mais absurdos, e parando pra pensar, o Mahito é um deles. O confronto vira uma disputa de monstros, e mesmo sua geração não consegue acompanhar milhares de cortes sucessivos. Não é uma disputa de quem é o mais forte, é uma disputa de quanto tempo a Capela duraria contra esse monstro. Mas por fim, independente do quão rápido ela seja, Capela é destruída repetidamente até o fim. Mas é agora que fica interessante, porque o Roy devora nomes, memórias e existências. Mas quando ele tenta consumir o Sukuna, ele encontra algo aterrorizante. Centenas de experiências acumuladas através do retorno pela morte. Uma alma gigantesca, violenta, dominadora, e o resultado é que o Roy quase enlouquece ao absorver fragmentos da mente do Rei das Maldições, e a luta seria muito mais difícil pro Roy. Mas mesmo que o Roy conseguisse ser rápido o suficiente para tocar no Sukuna e lamber sua própria palma, o Sukuna poderia fazer algo similar ao que ele fez contra o Higuruma. Notando que isso é parte da habilidade do Roy, ele poderia se mandar de F, usar o retorno pela morte e então retornar já sabendo como lidar com ele, assim o derrotando. Então que surge um verdadeiro problema para o Sukuna, já que o Regulus é um homem até então invencível, o arcebispo mais quebrado com certeza de toda a história de ReZero. No seu primeiro confronto, o Sukuna ataca, usa o clivar, nada acontece, então ele utiliza o desmantelar, nada acontece também, exceto explosões. E mesmo assim o Regulus continua andando, sorrindo e intocado. Pela primeira vez em muito tempo, Sukuna encontra alguém que não consegue cortar, e ele se lembra de um velho oponente, rival, que ele teve. Ele se lembra do Satoru Gojo. E pra falar a verdade, não tá muito diferente não. Olha o Regulus e olha o Gojo pra comparar. E é então que a primeira ira de F não proposital de Sukuna acontece, quando o Regulus finalmente toca Sukuna uma única vez e o corpo do Rei das Maldições explode. E ali é o fim, pelo menos até a habilidade de Sukuna, o retornar. Ela se ativa e Sukuna retorna pela morte. Assim que Sukuna volta, ele tenta novamente e acaba acontecendo um ciclo. Ele morre e volta diversas vezes contra o Regulus. Pela primeira vez, desde que ele chegou em Lognica, ele fica preso em uma parte. Mas existe uma diferença enorme entre o Subaru e o Sukuna aqui. O Subaru sofreria, tentaria passar, pensaria em pedir ajuda para seus amigos, mas o Sukuna estaria cada vez mais aprendendo a cada morte e informação. E cada tentativa revelaria algo novo para ele. Fraquezas,
os poderes, ele começaria a notar padrões, comportamentos estranhos, a obsessão de Regulus pelas esposas, sua maneira de agir, suas contradições e eventualmente ele descobre o segredo. Sua fraqueza são suas esposas. Então ele iria à caçada. Quando Sukuna entende que o coração de Regulus está ligado às esposas, a luta termina. Não porque Regulus é derrotado, mas porque Sukuna faz algo muito pior. Ele vai atrás das fontes do poder de Regulus, uma por uma. Sem remorso, sem hesitação, o Rei das Maldições só quer derrotar esse ser que se assemelha ao Gojo. E então que ocorreria a queda de Regulus, e seu coração pararia. A invulnerabilidade dele desapareceria completamente. Pela primeira vez, Regulus sentiria medo. Sukuna sorriria e com um único clivar acabaria com Regulus. Seria o fim pra ele. O homem mais invencível do mundo é cortado ao meio também. O cara literalmente transformou dois personagens poderosíssimos em Kit Kat, mano. Mas com isso surgiriam consequências. E aqui acontece algo que nem Subaru conseguiu. A cidade é salva muito mais rápido. Quase todos os arcebispos morrem. As baixas diminuem drasticamente. Mas surge um novo problema. O verdadeiro vilão dessa história. Até esse ponto, todos acreditavam que Sukuna poderia ser um aliado duvidoso, mas após Pristella, eles percebem a verdade e têm certeza. Ele não salvou a cidade porque era um herói. Ele salvou a cidade porque queria lutar contra adversários fortes. A diferença é enorme. E enquanto a população comemora, enquanto Emilia recebe elogios, enquanto os cavaleiros celebram, Sukuna observa a cidade do topo de uma torre. Então ele percebe e diz que o mundo está começando a ficar mais interessante. E pela primeira vez, os heróis percebem algo assustador. Talvez o maior perigo de Lugnica nunca tenha sido a bruxa da inveja. Talvez tenha sido o homem que a própria bruxa escolheu para carregar o retorno pela morte. Porque essa ferramenta nas mãos do Sukuna, podendo retornar diversas vezes, aprender as fraquezas dos seus oponentes e evoluir com isso se tornando cada vez mais forte, é literalmente o pior cenário possível para quem quer enfrentar o Sukuna, porque ele fica extremamente poderoso. E depois de derrotar arcebispos, matar a Baleia Branca, superar o santuário e acumular incontáveis experiências usando o retorno pela morte, o Sukuna se torna algo ainda mais perigoso. Um monstro que possui conhecimento obtido através de centenas de vidas. E então que surge a pergunta: o mundo de ReZero conseguiria derrotar o Sukuna ou precisaria apelar pro Reinhard? Ou melhor, será que o Sukuna é quem conquistaria o mundo inteiro? Porque diferente do Subaru, ele nunca quis salvar ninguém, ele apenas queria provar que era o mais forte. E em Lugnica, talvez ninguém fosse capaz de pedi-lo, porque mesmo Reinhard entraria em uma luta infinita contra o Rei das Maldições, sempre usando desmantelar e mesmo que perdendo, retornando pela morte para lutar mais uma vez contra o Reinhard. Mas bom, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comentem o que vocês acharam aí, comentem opiniões, sugestões de novos vídeos, não esqueça de apoiar o canal, deixando o like, se inscrevendo, compartilhando, tudo isso ajuda demais, se torna membro ou acesse o link na descrição aí, se você quiser apoiar o canal mais ainda, tá certo? Um beijo, um queijo pra vocês, um coração visível pra vocês também, bebam água de ter postura, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto, rapaziada, tchau, tchau.